Olá pessoal, professor Almir Serpa aqui de volta para mais uma videoaula para você do sexto ano ou você que nos assiste aí fazendo a revisão, utilizando nossas videoaulas nas tuas aulas, como aula de reforço, aula para exercícios e atividades matemáticas extras, tá? Muito obrigado aqui, a equipe do EducaPS só tem a agradecer você, ok? Então nós estamos trazendo para vocês um tema muito importante dentro da geometria, ampliação e redução de figuras. E antes de começar a nossa videoaula, eu tenho que apresentar para vocês, é claro, né? Tenho que apresentar para você a nossa equipe. Jefferson, ele, nosso parceiro, tá aqui embaixo, beleza? Ele, nosso parceiraço, está de volta aqui e ele você não conhece, mas ele é nosso parceiro Manuel, que depois eu passo o Instagram para você aqui, perturbá-lo por aí à vontade, mandar novidades para a gente, não esquece de resolver nossas questões. E tem um desafio aí, professor, dá uma força aí, tem um desafio aí para você resolver e você mandar nas redes sociais para nós, para que a gente possa analisar e poder fazer o feedback para você, ou seja, dar devolutiva, dizer, olha, você está no caminho certo, parabéns, pelo menos isso, falar no teu nome aqui durante a videoaula também é importante, tá bom? Tamo junto, vamos lá então, para a nossa videoaula, aula número 25, essa aí, ó, geometria, ampliação e redução de figuras, aula número 25, não tem como deixar de fora, é claro, né? Falar da revisão sobre geometria, polígonos, no sistema de coordenadas. E aí eu vou aproveitar esse momento para dizer para você, você que está revisando ou está começando agora coordenadas, você precisa entender um pouquinho do cara que desenvolveu esse sistema aí chamado René Descartes, tá? Mas antes disso você precisa entender que são duas retas que se interceptam, tá vendo? Fazendo esse modelo aí, ó, no quadriculado você tá vendo. O zero é a origem, o ponto inicial. Para a tua direita aí, da tua tela, os valores são positivos. Para a tua esquerda, os valores são negativos. Essa reta X, que a gente chama de coordenadas, tá? Nesse caso aí, abscissas e ordenadas, também chamada de domínio e imagem. Se liga na nomenclatura, porque nem sempre tem o mesmo termo para o objeto, ok? E aí, na vertical, no Y, nós vamos ter da partir do zero para cima positivo, para baixo negativo, tá bom? E esse sistema de coordenadas que nós chamamos aí do eixo X de abscissas e o eixo Y de ordenadas, essa é a origem que eu já tinha falado para você. Aí está o eixo claramente para você. Pronto, a figura vai estar disposta aí nessa malha quadriculada e nós vamos trabalhar a relação do primeiro quadrante, do segundo quadrante, do terceiro e do quarto quadrante. Tá percebendo que é anti-horário, né? Viu aí? Anti-horário é contrário ao ponteiro do relógio, tá? Lógico, né? Então, o primeiro quadrante, o segundo vai para o lado esquerdo, o terceiro para baixo, o quarto aí fazendo um sentido contrário ao ponteiro do relógio, tá bom? Anti-horário, fechou? Então, nessa representação de polígono no plano, ela pode ser representada no espaço, né? A gente pode utilizar o plano cartesiano que indica a localização, por exemplo, do pau ordenado que eu trouxe para vocês. Claro, a nossa logomarca aí, para vocês terem um padrão. Então, vou pegar o último vértice do triângulo verde, tá vendo aí? Que está no ponto Y4 e no ponto X3. Na ordem a gente fala assim, tá? 3, 4, primeiro X, depois Y, tá bom? Não esquece disso, por favor. Par ordenado é esse aí, ó. Par ordenado P é 3, 4. Por quê? Porque é X, Y sempre, tá? Primeiro X, depois Y até o momento a gente vai ensinar assim. Combinado então? Vamos seguir. Esse é o par ordenado e essa é a logo da nossa festa aqui do EducaPE que a gente sempre traz para você, tá bom? Bom, a reta horizontal, o eixo das abscissas ou o eixo do domínio, não esquece disso, por favor, e a reta vertical, o eixo das ordenadas ou da imagem, tá bom? Domínio, imagem ou abscissa e ordenadas, por favor, não esquece. O ponto comum essas duas retas é a origem. Isso é interessante estar escrito para você, porque pode ser questão teórica na tua avaliação, tá? E esse foi o exemplo que a gente deu com o símbolo do EducaPE. Podemos representar um par ordenado por meio de um ponto em que o plano cartesiano, esse ponto chamamos de imagem do par ordenado, tá bom?
Então, essa é a representação geométrica, mas aí a gente está falando para você, né? Legalmente seria a representação analítica, porque é geometria analítica, na verdade, a gente analisa os pontos que estão aí. E esse é o cara, porque a gente vai falar um pouquinho de história para você. Esse é o cara, René Descartes, foi tido como um filósofo e matemático. Na verdade, ele não fez curso de matemática, mas como era um cara que sempre defendia em suas falácias, no parlamento, né? Ou seja, quando ele falar, quando ele defendia oralmente suas teses, ele era muito objetivo, lógico, e trouxe a relação de uma discussão entre a geometria, estendendo da geometria, aproveitando que era da geometria euclidiana para o plano, tá bom? E aí o criador do pensamento cartesiano do sistema, desse sistema que a gente utiliza, deu origem à filosofia moderna, chamando no período do iluminismo. Se liga aí, se você não estuda história, vai agora fazer o encaixe perfeito aí da história da matemática com o momento histórico, o iluminismo, tá? E aí a gente utilizou como referência a nossa imagem do Educapé, mas não esquece que o conceito básico para você entender esse exemplo aí, essa imagem que está na cabeça aí do meu amigo, beleza? É isso aí, beleza. Essa imagem, para você entender, você precisa respeitar isso aí. Ó. Primeiro o X, que é os eixos das abscissas ou domínio, e depois Y, que é o eixo da ordenadas ou o eixo da imagem. Tranquilo? Então vamos lá agora. Representação de um polígono. Presta atenção, nós temos um triângulo com os vértices em A, 2, 2, 2 para Y, 2 para X, B, 3 para X, 4 para Y, e C, 4, 2, que é 4 para X, 2 para Y. Está vendo aí? Bem representado? Pronto, essa é a imagem que você está visualizando aí a partir dos vértices. E quando a gente faz a união desses vértices, nós montamos um polígono, a ideia de um polígono a partir dos pares ordenados, que são os vértices, os pontos de encontro desses lados, né? Das arestas aí do triângulo, tá bom? E aí, então, para representar esse polígono no plano, podemos associar seus vértices a pares ordenados, unir esses pontos com segmentos de retas e depois preencher no interior para dizer que o triângulo, além de ser a figura, né, triângulo, ela tem área, ok? Tá claro para você? Traz para mim aqui, por favor, Manuel, presta atenção. Quando está preenchido com cores, você está pegando o teu livro didático, tá? Aí o triângulo tem cor dentro dele, como esse aí, ó, tá meio azulzinho, pronto. Aí ele está indicando que tem área, tem superfície, tá? Se ficar só o contorno, provavelmente não tem superfície, tá tranquilo? Então, normalmente a gente pinta a figura para indicar que ela tem superfície, ou seja, ela tem área, também posso calcular o perímetro e a área dessa figura. Combinado? Então, vamos lá voltar para o nosso slide, que eu vou te mostrar o game. Agora, a gamificação matemática. O game sendo uma ferramenta tecnológica para o uso da matemática, tá bom? É o WordWall. Então, se você não conhecia, vai conhecer agora o WordWall. E é muito fácil. Você entra na barra superior de pesquisa do teu computador, tablet, ou lá mesmo no teu smartphone, na busca, e digita o WordWall. Tá vendo aí o nome? Com esses quadradinhos? Aí na parte superior, então, o WordWall. E aí você digita o WordWall seguido de par ordenado. Pronto. Ou então geometria analítica, ou então plano cartesiano. O que você digitar depois do WordWall, vai aparecer um game para você aprender matemática jogando. E diga lá aos seus pais que quem mandou foram eu, né, o Manuel e, é claro, né, o Jefferson também. Assina embaixo porque ele joga aí game, ele adora isso aí, beleza? E eu amo porque eu faço WordWall. Tem um monte de joguinhos que depois eu vou trazer os meus para vocês curtirem aqui. Resolve a questão e manda para a gente nas redes sociais aí, dizendo que você está jogando game de matemática e está se divertindo, tá bom? Faz isso aí nas nossas redes sociais que a gente vai adorar falar aqui sobre isso. Não esquece de estar plugado nessas redes sociais, assistindo e participando desse game aí de matemática. Então, para você não ficar perdido, eu vou te mostrar agora. Aponta a câmera do teu celular para esse quadradinho aí que está na cabeça aí do meu amigão. Tá bem assim, bem na cabeça dele, tá vendo? Isso aí.
E aí você vai baixar a partir desse QR Code, vai justamente entrar nessa plataforma do par ordenado, tá bom? Então a gente não vai deixar você perdido, já vou resolver ele para você. No par ordenado 2, 6, o valor de x é muito fácil esse. Essa aí você tem que responder em menos de 1 minuto. Você tem 3 minutos e meio para responder, mas eu tenho certeza que você responde em menos de 1 minuto, porque eu já te falei quem é a representação do primeiro, né, elemento do par ordenado, quem é do segundo, né? Lembra que é x e y, domínio e imagem. Abscissas ordenadas, lembra disso? Então, se ele quer x, é o primeiro número. Só pode ser a letra B, né? Já estou dizendo para você, mas recapitulando aí, ó. O primeiro é x e o segundo sempre será y, tá? Se tiver nessa ordem, legal. Então, se eu tenho 2 e 6, é porque 2 é o eixo da abscissa, x, e 6 é y. Então, ele quer saber qual é o valor de x, só pode ser a letra B. Tranquilo? Viu como é fácil? Rápido e tranquilo para fazer? Olha, 3 minutos e meio, tu não pode perder tempo não. É só lembrar do conceito e aplicar. Eu adoro o WordWall, porque ele traz esses exercícios básicos para você treinar o fortalecimento da ideia do conceito. Ou seja, para que você entenda, né, e aplique bastante isso. E se liga aí que tem um desafio no final do nosso vídeo, tá bom? Vamos seguir lá. Olha, agora exercícios para a gente, né, atividades, tarefas para a gente poder apresentar um pouco mais de raciocínio sobre esse ensino, tá bom? Observa as retas R e S que se interceptam no ponto P, tá vendo aí? Ó, a azul intercepta com a vermelha, se eu não tiver daltônico, esse ponto P aí entre as duas, tá vendo? Quando elas se tocam. Dê as coordenadas cartesianas dos pontos P, A, B e C, tá? Então vamos lá. O ponto P, nós sabemos que inicia com o eixo X, então eu tenho 4 e 5. Concorda comigo? Olha aí, ó. O 4 vai até lá o pontinho P e na lateral aí, ó, na horizontal, ele coincide com o ponto 5. Então eu já sei a primeira etapa. O ponto A, eu pego o par ordenado 1, subo aí até o A e do lado do A tem um 4. Então é 1, 4. Fechou? Concorda comigo? Agora vamos para o ponto B. 5, 3. Já vi aí que coincide, tá? E no ponto C vai ser 4 e 6. Concordam? Vamos ver aí. P, 4 e 5. Certinho a resposta. Ó. O ponto A, 1 e 4. 1 para X, 4 para Y. O B, 5 para X, 3 para Y. Fechouzinho, tá? Fechou? E a letra C, 4 e 6. Tudo certinho até agora. Viu como é fácil responder essas questões? Então, aprende isso, pega o teu livro didático, dá uma olhada lá e se você tiver dúvida, pausa esse vídeo, dá uma olhada com calma e vai responder algumas questões para você fortalecer e identificar os pares ordenados no plano cartesiano. Combinado? Então vamos lá, depois disso a gente já segue para a segunda questão imediata. Observa a figura abaixo, quais coordenadas de cada vértice do quadrado ABCD, e além dessa pergunta quantas unidades de comprimento tem os lados do quadrado. Na verdade, a gente só precisa saber um lado, né? Só um lado já basta. Vou te falar porque um quadrado tem os seus lados iguais. Mas, se ele está pedindo os lados, vamos descobrir junto com ele. Primeiro, as coordenadas. Então, nós temos a primeira coordenada vai para a letra A. Por favor, não esquece. Traz para cá, Manuel, por favor. Obrigado, Manuel. Olha, letra A primeiro, para a gente seguir a ordem. A, B, C, D e fecha, tá? Tranquilo? Cuidado, que algumas figuras nem sempre estão nessa ordem do sentido horário. Ela pode estar ao contrário, tá bom? O que ela não pode estar cruzando A na diagonal com B. Não, ela tem que ter um sentido de ordem. Ou seja, para o lado esquerdo ou lado direito, tanto faz. Mas tem que ter uma ordem. E as letras você precisa acompanhar a partir dos vértices formando os lados. Combinado? Vamos lá então para a gente voltar e você poder entender. O par ordenado do A vai ser 1 e 4. Confere comigo? E é lógico que o par ordenado do B vai ser 1 e 7. Está na mesma coluna, tá vendo? Muito fácil esse, né? Já a letra C vai ser 4 e 7. E na letra D vai ser 4 e 4. Concorda?
Agora, vamos contar quantos quadradinhos, né, qual é a distância que eu levo do ponto A ao ponto B. Quantos quadradinhos nós temos? 3 quadradinhos, né? Então, vamos chamar de unidades isso aí? Vamos chamar de unidades? Tá aí montado, ó. 1, 4, 1, 7, 4, 7, 4, 4. Fechou? Primeira etapa da questão respondida. Nós descobrimos as coordenadas, os pontos do quadrado indicado aí, tá? Agora, nós vamos saber, tem 3 unidades, porque eu não sei se são centímetros, eu não sei se são metros, se são quilômetros, então nós vamos chamar de unidades, tá bom? Então são 3 unidades de comprimento. Olha que de 4 para 5 é unidade, no ponto A, olha comigo, ó. De 4 para 5 unidade, de 5 para 6 2 unidades, de 6 para 7 3 unidades. Então são 3 unidades de comprimento para cada lado do quadrado. É claro que como é um quadrado, você já está vendo claramente que todos os seus lados são iguais, possuem 3 unidades, tá bom? E aí, professor, eu não preciso colocar centímetros, metros, nadinha, não. Você coloca 3 unidades, ou escreve assim, ó, 3U, tá? Que representa a unidade de comprimento. Tranquilo? Só isso. Não esquece isso, porque a unidade de comprimento não foi definida aí, tá? Mas a grandeza está definida. A grandeza é a medição do comprimento, ou seja, o comprimento linear. Agora, a unidade, a medida escolhida é a unidade de comprimento, tá? Pode ser centímetros, metros, pode ser qualquer coisa depois que você determinar. Mas nesse caso aí é a unidade de comprimento. Combinado? Tudo certinho? Então vamos seguir. Vamos para mais questões. Se já está na metade da nossa videoaula, nós vamos trabalhar agora a relação de localização no plano cartesiano para depois entender ampliação, tá bom? A Alana comprou o ingresso para assistir uma peça de teatro e ao comprá-lo, a vendedora mostrou a planta da sala do teatro para que a Alana escolhesse uma poltrona livre. Veja a ilustração abaixo que representa a sala do teatro em que cada quadro em vermelho indica uma poltrona livre, ou seja, já foram vendidas várias, né? A maioria das poltronas nós temos aí, ó, num total de 7 poltronas livres, né? Até as poltronas para as pessoas com necessidades já foram vendidas, ó. Indique as coordenadas corretas que representa as possíveis escolhas de poltronas livres para a Alana. Preste atenção. Isso é uma questão da vida real. Traz para mim aqui, Manuel, por favor. Traz aí. Ó, isso é uma questão da vida real. Se você vai ao cinema, se você vai ao teatro, se você vai a um show e lá tem assentos ou mesas, eles pedem para que você escolha onde você vai ficar. Isso é muito importante, porque há um tempo atrás existia muita confusão em pessoas que sentavam onde eles achavam que queriam. E agora não. Agora vai ser tudo numerado e você tem o assento ideal para você ficar. Se houver um acordo em quem está ali próximo, na troca do assento, é entre eles, mas você escolhe anteriormente. Eu achava isso muito legal quando eu via isso na hora de escolher passagens de ônibus e aviões. Por exemplo, a gente escolhe a nossa poltrona. Se estiver livre na janela, eu adoro ficar na janela. Tá bom? Aí no caso do palco, é muito melhor ficar no meio do palco, tá? Eu acho, essa é a minha opinião. No meio do palco é o ideal se tiver vaga. Por quê? Porque muito na frente do palco não é bom, você fica com dor no pescoço, e muito lá atrás, quem tem problema de visão não enxerga tudo. E aí dá problema. Enfim, para mim é ótimo no meio, nem muito à frente, nem muito atrás, tá? Beleza? Agora, vamos voltar lá. Ó, presta atenção. Eu tenho na linha horizontal aí, a letra D com 3 poltronas sequenciadas. Depois eu tenho na letra G, na letra H e na letra I, tá? E na parte de baixo nós temos a numeração aí, na linha J aí, tá? Então quais seriam as possibilidades? Vamos ver? Ele tá sem resposta, ó. Que legal. Eu adorei essa. Você vai responder essa questão e vai mandar pra gente, mas eu já tô dando a dica para você, tá? Ó, olha a parte de baixo, tem um número aí, e você vai associar. O X seria essa linha horizontal inferior, onde tem os números, e o Y seria as letras que estão aí na coluna, tá? De A até J, de cima para baixo. Certinho? Agora vem comigo que eu vou te mostrar uma que a gente pode responder para você. Ó,
Questão 4. Determine as coordenadas dos estados do Maranhão, Paraíba, Ceará, Piauí e da Bahia, tomando-se por base as coordenadas dispostas na figura. Fechou? Olha aí comigo no quadro, você vai ver, ó, já tem aquele pontinho de localização que a gente usa lá no Google Maps, né? A gente usa muito isso aí. Ou até mesmo nos nossos mapinhas, tá? Vamos lá comigo então? Vamos resolver? Quem é o ponto? Já mostrei a resposta aí para vocês, ó, mas vamos ver comigo. Quem é o ponto que ele pede primeiro? Ceará, vamos para o Ceará. Ceará é o ponto 6, que eu estou vendo aqui na minha tela, é o ponto 6 e o que associa ao ponto 8. Fechou? É isso mesmo? Ó, tá dizendo, é o ponto 6, tá? Troca aí. Ponto 6, por favor, tira esse 2. Ah, tá certo, Ceará ponto 6, ponto 8, é porque botou Maranhão primeiro. Ah, de trás para frente, vamos lá. Vamos na sequência. Do Maranhão, ponto 2 ao ponto 8, tranquilo? O Piauí, ponto 3 ao ponto 6, certinho, beleza, é isso mesmo. Da Bahia, ponto 4 ao ponto 3. Do Ceará a gente já falou, 6 e 8. E da Paraíba, por fim, vai ser o ponto 8. Exatamente, ponto 8 ao ponto 6. Certinho, então não tá errado não, foi mal, tá? É porque eu li primeiro Maranhão ao invés de verificar o Ceará. Mas tá certinho aí, olha como é bom a gente fazer essa verificação, tá bom? Quinta questão, dá tempo aí da gente resolver. Joana fez um mapa da sua escola utilizando o plano cartesiano e marcou o ponto exato em que cada lugar da escola ela se encontra, tá? Quais são as coordenadas que representam a sala de aula, cantina, banheiro e bebedouro? Vamos olhar? Não, esquece secretaria, ela falou. Sala de aula. Sala de aula é o ponto 1 ao ponto 6. Confere comigo, tá certinho? Beleza. Cantina. Onde é que está a cantina? A cantina está no ponto 4 ao ponto 5, tá? Na localização aí pelo plano cartesiano. E o banheiro? O banheiro vai estar bem... Olha aqui o banheiro. Localizado no ponto 2 e no ponto 1. E o bebedouro, ponto 4 e ponto 3. É isso mesmo? Certinho aí? Fechou. Pronto. Tudo organizado, resposta pronta para você. Manda pra gente alguma dúvida se você tiver ou responde o desafio que eu vou te mostrar agora, tá? Segue pra gente aí. Daqui a pouco tem um desafio para você fazer. E aí, agora eu vou falar de um pouquinho, não só dos pontos, mas da ampliação para poder confirmar a nossa videoaula, tá? Bom, em um sistema cartesiano, os pontos A, 12, 10 e C, 15 e 7 são vértices opostos de um quadrado ABCD. Qual as coordenadas dos outros dois pontos? Preste atenção. Ó, viu o que eu falei para você? A, B, C, D. Está numa ordem agora de cima para baixo, tá vendo? Se eu quero ampliar essa figura, eu preciso lembrar que ela tem 3 unidades de medida para cada lado, é um quadrado. E se eu quero ampliar, eu posso multiplicar essas 3 unidades de medidas por 2, por exemplo, duplicando. Então, é claro que os pares ordenados não serão os mesmos, tá? Se liga aí, na ampliação, nós vamos chamar isso de fator de ampliação, tá? Eu vou multiplicar os pares ordenados pelo mesmo valor. Tipo, eu quero duplicar, vou multiplicar por 2. Então, para o ordenado 12, 10, que é do A, seria 24, 20. Deu para entender? Aí nós iríamos ampliar essa figura de fator 2, ou seja, duplicando. Não quer dizer que vai duplicar a área não, tá? Não quer dizer que vai duplicar a área, porque a área é outra coisa. A gente está falando de ampliação dela. Eu vou ampliar ela 2 vezes por causa dos pares ordenados. Tá tranquilo? Deu para entender? Então, ele quer aí qual a coordenada dos outros pontos. Ele já deu do A e do C. A coordenada do B é 12, 7. E a coordenada do D, da letra D, é 15 e 10. Confere comigo? Vê aí comigo se não é. Ó, A é 12 e 10, B, que seria XY, e D, que seria também XY, a gente vai trocar aqui, tá bom? Agora vai ficar correto, tá? Vamos lá. A é 12 e 10, B é 12 e 7, ó, tá na mesma coluna, só que na linha 7, tá? E D vai ser 15, mesma coluna da letra C, mas na linha da letra A, que é 15 e 10. Tranquilo, então, até aí? Vamos lá. Última questão para você entender? Não? Desafio para você. Manda aí nas nossas redes sociais. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.